Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o terceiro dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina, tudo que você precisa saber sobre o nosso Vascão você encontra aqui nesse vídeo. Vamos que vamos falar do nosso Vasco da Gama e podemos ter uma mudança de rota em relação ao novo treinador do Vasco da Gama. Hoje, no Sport TV, o jornalista Carlos Eduardo Lino trouxe a informação que Felipe Maestro pode ser efetivado como treinador do Vasco da Gama. A gente vai conversar aqui sobre isso. A gente vai falar também sobre dois jogadores do Vasco que estão em negociação. Aliás, um já foi inclusive vendido, 7 milhões de reais, e o outro que está emprestado ao Avaí talvez não retorne. Depois da vinheta a gente começa aqui. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E vou começar esse vídeo aqui falando da busca do Vasco por um novo treinador. Bom, desde que Fábio Carille foi demitido e o Vasco está no mercado buscando um novo técnico, o nome mais falado é Fernando Diniz. Fernando Diniz surge como favorito para ser o treinador do Vasco da Gama. Todas as informações iam nesse encontro, né? Que Vasco e Fernando Diniz conversavam e que as partes estavam otimistas, né? Que Fernando Diniz viria para ser o novo treinador do Vasco. Porém, hoje no programa Seleção Sport TV, lá no Sport TV, antiga casa, né, do presidente Pedrinho, onde o Pedrinho trabalhou durante muitos anos e foi muito elogiado, né, como comentarista, lá no Sport TV, o jornalista Carlos Eduardo Lino disse que se as fontes dele estiverem certas, a efetivação do Felipe pode acontecer e estaria na casa dos 90%, e que a conversa interna da direção do Vasco ia nesse sentido, né, de uma efetivação do Felipe. Isso acabou virando um debate lá na mesa, né? Tanto o Eduardo Lino como também o Roger Flores falaram sobre o assunto. O Roger deu uma opinião que eu acho que é até parecida com a minha, né? Que o Felipe, enfim, não tem ainda currículo suficiente para ser treinador do Vasco da Gama, e o fato dele ser amigo do Pedrinho ali deixa as coisas ainda mais esquisitas. Mas eu vou colocar aqui o que disse, né, o Carlos Eduardo Lino sobre essa possível reviravolta, né, na escolha do novo técnico do Vasco da Gama e uma possível efetivação do treinador Felipe. Confira só. O Felipe ainda não conseguiu um resultado como treinador que desse para ele um carimbo de não, dá para assumir o Vasco agora. Se ele assumir o Vasco, é muito pela relação com o Pedrinho e o que ele vem fazendo como diretor de futebol. E por isso que eu acho difícil, porque essa relação ela é muito forte entre os dois. Os dois são muito ligados, muito. Você acha difícil? Cara, se as minhas fontes estiverem certas, a efetivação dele está na casa dos 90%, cara. É? A conversa interna é toda nessa direção. Eu sei que é uma parte grande do elenco. A vontade do Felipe é ser treinador, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele quer fazer. Não sei se é ser treinador do Vasco agora, nesse momento. Ele já não é a primeira vez. O Pedrinho já colocou o Felipe no final Quando o Paiva saiu, inclusive. Foi no início desse ano ou no final do ano passado? Foi no final do ano passado, para terminar a temporada, o Vasco já estava livre do rebaixamento. Aí ele pediu pro Felipe assumir e agora novamente. O que eu acho difícil é se realmente o Felipe for efetivado e se as coisas não andarem, como o Pedrinho vai tratar disso. Porque ele vai ser muito pressionado e vai ter essa questão da amizade colocada em jogo, né? Não sei, é uma situação complicada de entender isso. Tá aí, evidente que eu coloquei só o áudio porque é uma imagem da Globo, a gente não tem os direitos aqui de reproduzir, né, uma imagem que é da Globo. Mas acho que deu aí para você escutar, né, o que disse tanto o Carlos Eduardo Lino como também o Roger Flores. Bom, eu já vou dar minha opinião, eu sei que não é segredo e vocês já sabem aí, né? Não tem cabimento uma efetivação do Felipe Maestro.
Isso ser cogitado já é um absurdo. Não tem condições, o Felipe não tem condições de ser treinador do Vasco da Gama. O que o currículo do Felipe tem para ganhar de presente um cargo de treinador do Vasco da Gama? Onde ele foi treinador, não deu certo. Ele não deu certo no Bangu, ele não deu certo no Volta Redonda, ele não deu certo no Confiança, ele não deu certo no Tigres do Brasil. Então só dessa hipótese ser cogitada já é um absurdo, já é um absurdo. O que o currículo do Felipe tem para ser cogitado como efetivado de treinador do Vasco da Gama? Não tem cabimento. Ser amigo do presidente não é uma credencial para ser treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco não é um clube de amigos, pelo amor de Deus. Ah, mas ele tem licença da CBF. Ah, mas ele tem o curso aqui, etc e tal. Meu amigo, esse curso, essa licença da CBF, qualquer um que tenha dinheiro consegue fazer. Ele tem que provar trabalhando em outros clubes, não começando de experiência no Vasco, trabalhando em outros lugares, fazendo trabalhos sólidos, para aí sim ser cogitado a ser treinador do Vasco da Gama. Mas com currículo que não deu certo no Volta Redonda, não deu certo no Bangu, não deu certo no Tigres do Brasil, não deu certo no Confiança, vai aparecer no Vasco, vai ganhar de presente o Vasco para ser treinador? Essa possibilidade, meus queridos, não tem nenhum cabimento. Se o Felipe fosse tão bom profissional assim, profissional tão excelente, de grande excelência, por que nenhum grande clube do Brasil procurou o Felipe até hoje para ele exercer algum cargo? Só o Vasco. Enfim, complicado, né? Espero que a informação do Carlos Eduardo Lino não seja correta, porque não faz nenhum sentido uma efetivação de Felipe como treinador do Vasco da Gama. Aí é pegar o torcedor e colocar como um completo idiota. Bom, vamos falar agora aqui sobre uma venda, né, feita pelo Vasco. Jogador que ainda está, né, emprestado para o futebol da Bulgária, o Eric Marcos, atleta de 21 anos. O Ludogorets da Bulgária exerceu a opção de compra do jogador Eric Marcos e pagou 1,1 milhão de euros por 80% do passe do atacante. Isso dá 7 milhões de reais. Então o Eric Marcos foi vendido ao Ludogorets da Bulgária por 7 milhões de reais. O jogador de 21 anos de idade, que está emprestado lá, é um dos destaques da equipe búlgara, com 34 jogos, 7 gols e 6 assistências. Então o cria da base, 21 anos, Eric Marcos, foi vendido, né? O Ludogorets exerceu a opção de compra aí e ficou com o jogador por 7 milhões de reais, 80% do passe. E eu te pergunto, será que o Eric Marcos teria vaga no Vasco? O Vasco que gastou aí uma fortuna contratando Lloyd, contratando Jean Davi, será que não seria melhor usar o Eric Marcos, que estava aqui, era de graça? Enfim, fica aí o questionamento também. Além de Eric Marcos, outro cria do Vasco deve ser vendido em breve. O meia JP, que está emprestado ao Avaí e é destaque do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, tem uma opção de compra de 1 milhão de euros por 50% dos seus direitos econômicos. E o Avaí, nos bastidores, já indicou que, ao término do empréstimo, deseja exercer essa cláusula, 1 milhão de euros por 50%. Caso até o final do empréstimo o Vasco receba uma proposta para vender o JP a outro clube, o Avaí tem direito a 10% de taxa de vitrine. Então é bem provável que o JP também não volte. Mais um cria aí que foi liberado. Bom, meus queridos, para encerrar esse vídeo, vou falar sobre o Dudu. No vídeo passado eu falei, né, que o jogador está rescindindo lá com o Cruzeiro. Será que seria uma boa para o Vasco? Enfim, agora é oficial, o Dudu oficialmente rescindiu, não é mais jogador do Cruzeiro e está livre no mercado para assinar com qualquer equipe. Tem vaga no Vasco? Quero a sua opinião. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!